Olá, alunos da Escola Celestino de Souza, aqui é o professor Valver. Hoje nós teremos mais uma aula de História do sétimo ano. Nós iremos dar continuidade às aulas do segundo semestre que iniciamos na semana passada. Como conteúdo para essa aula, nós vamos estudar sobre o capítulo 6, que trata das rebeliões coloniais, as lutas pela emancipação da América Portuguesa. Inicialmente, eu gostaria de contextualizar esse conteúdo falando a situação de Portugal no século XVIII. Então, nós sabemos que após praticamente 3 séculos de colonização na América Portuguesa, no caso nós chamamos de Brasil, a coroa portuguesa ainda apresentava uma economia muito frágil, se comparada às potências europeias, como a Inglaterra, a França e a Holanda, que apesar de não terem muitas possessões coloniais, possuíam uma economia bastante desenvolvida. Já no caso de Portugal, a sua economia era frágil, com escassas manufaturas, os campos agrícolas com poucas produções, e a economia estava basicamente dependendo das suas colônias. As dificuldades econômicas de Portugal vinham desde o século XVII, quando ele perdeu várias possessões para a Holanda, principalmente no Oriente, perdendo o controle das rotas comerciais no Oceano Índico. Além disso, os recursos obtidos com a venda do açúcar na América Portuguesa caíram bruscamente porque o açúcar produzido nas Antilhas holandesas, britânicas e francesas conquistava boa parte do mercado europeu. As causas da crise. Além dessas perdas para a Holanda, um acordo com os ingleses levou Portugal a uma dependência externa. Para o governo português, sair da crise significava explorar a colônia americana. A ordem era tornar mais rígido o pacto colonial para preservar a sua soberania. Então, a partir do século XVII, em 1661, por exemplo, foi criado um decreto que proibiu o comércio da colônia com todos os navios estrangeiros. Uma outra lei de 1684 determinou que os navios vindos da colônia só poderiam ancorar em portos portugueses. Essas foram as medidas encontradas pela coroa portuguesa para aumentar os seus lucros e ter um monopólio, ou seja, o controle econômico das rotas entre Brasil e Portugal. A gente tem aí um esquema do que foi o Pacto Colonial. A gente tem a colônia, que era fornecedora de riqueza para a metrópole. A metrópole, no caso, Portugal. Como a colônia poderia sustentar a economia da metrópole? Enviando matérias-primas, também gêneros tropicais, que eram explorados na colônia. E a metrópole, ela fornecia manufatura para serem vendidos na colônia. Então, o Pacto Colonial pode ser definido como um conjunto de regras, leis e normas que as metrópoles impunham às suas colônias durante o período colonial. Essas leis tinham como objetivo principal fazer com que as colônias só comprassem e vendessem produtos de sua metrópole. Nesse período final do século XVII, vigorava na Europa um sistema político
chamado de monarquia absolutista. E dentro desse sistema de governo, né, algumas mudanças foram implantadas em algumas monarquias europeias e que afetou também Portugal. E em Portugal foram as chamadas reformas pombalinas. O Marquês de Pombal, que assumiu o cargo de secretário de Estado no rei Dom José I entre 1750 e 1767, propôs e chegou a realizar várias medidas para modernizar o reino português, principalmente para ampliar a participação no comércio externo e aumentar seus lucros com a exploração colonial. Para isso, ele estimulou as manufaturas no reino e aumentou os impostos em todo o Império Português. Ainda criou a Companhia de Comércio sobre o controle de Portugal e incentivou o ensino laico, ou seja, o ensino promovido pelo Estado e não mais pela Igreja, como era o caso do ensino pelos jesuítas. Aliás, os jesuítas foram expulsos do Brasil com as reformas de Marquês de Pombal. Para aumentar os lucros, os impostos, Marquês de Pombal tomou uma medida bastante drástica, que foi a chamada de derrama. A derrama era uma cota mínima, determinada em 100 arrobas de ouro, que deveria ser entregue anualmente à coroa. Independente do que fosse explorado, os mineradores teriam que entregar à coroa portuguesa esse total de arroba de ouro anualmente. E as derramas seria o caso de que, quando não fosse possível entregar esse total determinado, deveria ser cobrado os atrasados. A gente vai ver que isso vai também desencadear algumas revoltas, ou uma das primeiras revoltas aqui na colônia portuguesa na América. Em 1763, aconteceu a transferência da capital de Salvador para Rio de Janeiro, uma das medidas para que o centro administrativo ficasse mais próximo do sul e também da região de Minas Gerais. Em 1759, foi decretada a expulsão dos jesuítas de todo o território português, acusando de incentivar os indígenas a resistirem contra a coroa. Nesse contexto, acontece a Conjuração Mineira, como a primeira revolta colonial que ganhou expressão pela sua organização, apesar da gente saber que ela efetivamente não ocorreu. Ela foi planejada, mas não chegou a ser executada. Por que aconteceu esse movimento aqui no Brasil, a Conjuração Mineira ou a Inconfidência Mineira? Primeiro, com a queda da extração de ouro na região de Minas Gerais, aumentou as pressões na cobrança de impostos entre os colonos e os mineradores. Nesse contexto, o Visconde de Barbacena assumiu a capitania de Minas Gerais e esse novo governo tinha a tarefa de executar a derrama, ou seja, receber todos os impostos atrasados, o total de ouro que eles deveriam entregar à coroa portuguesa, que somava uma quantia aproximada de 8 toneladas de ouro. Então, diante disso, surgiram logo várias críticas ao governo, porque eles não consideravam que as minas estavam sendo esgotadas, e assim alguns membros da elite mineira começaram a esboçar um projeto de rebelião. Entre eles estavam várias pessoas, entre eles o José Joaquim da Silva Xavier, conhecido como o Tiradentes,
né, conhecido aí como um grande líder, né, um dos primeiros, né, que perdeu a vida em defesa da liberdade do Brasil. Então, esses conjurados, eles criticavam o absolutismo do rei e a falta de liberdade, já aí inspirados já nas ideias iluministas que a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, que eram movimentos, realidades que estavam acontecendo no mundo naquele momento. Então, dentro dos seus planos, né, eles pretendiam instituir uma república em Minas Gerais, no modelo dos Estados Unidos, pretendiam criar manufaturas, fundar universidades e previa ainda o perdão de todas as dívidas com a coroa portuguesa. Como eu disse, essa foi uma revolta planejada, mas que ela não se concretizou. Por que ela não se concretizou? Porque eles foram dedurados, né? Joaquim Silvério dos Reis ele havia sido convocado para quitar os seus impostos atrasados. E, na oportunidade, ele denunciou seus companheiros em troca do perdão de suas dívidas. Com isso, os envolvidos foram presos, abriu-se um inquérito para apurar os fatos. 11 conjurados foram sentenciados à morte pelo crime de inconfidência, mas o Tiradentes foi o único a ter pena máxima executada. Ele foi enforcado, decapitado e esquartejado em 21 de abril de 1792. Aqui só um parênteses, né, para registrar a participação das mulheres. Algumas mulheres apoiaram a Conjuração Mineira, e aqui eu cito o caso da Hipólita Jacinta Teixeira de Melo e Bárbara Eudora Guilhermina da Silva. Foram mulheres que participaram ativamente desse movimento. A Conjuração Baiana foi uma outra rebelião importantíssima no período colonial. E aqui a gente vai ver uma diferença importante nos objetivos e também na participação dos grupos sociais. Então, no final do século XVIII, a Bahia também foi palco de uma revolta contra a administração portuguesa. A população de Salvador sofria com a escassez de alimentos, gerada principalmente pela redução do plantio dos gêneros alimentícios, então do feijão, do milho, entre outros produtos, porque a maior parte das propriedades agricultáveis estavam destinadas ao plantio da cana-de-açúcar. Por isso, né, ocasionou o aumento do preço dos alimentos, provocando a fome na população. Influenciado pelos ideais iluministas, os baianos fundaram a Sociedade Maçônica Cavaleiros da Luz. As mensagens de liberdade e igualdade atraíram a população pobre, como alfaiates, pequenos comerciantes, soldados, artesãos e escravizados. Os conspiradores pretendiam realizar uma reforma social e política que incluía o aumento da remuneração dos soldados, liberdade de comércio, abolição da escravidão e implantar uma república democrática na Bahia aos moldes da República Francesa. Então, dos movimentos coloniais, a Conjuração Baiana foi o único dos movimentos em que já tocava na abolição da escravidão, já que os outros movimentos eram liderados principalmente por membros da elite e a libertação dos escravos feria os interesses principalmente dos grandes proprietários rurais. No caso da Conjuração Baiana, ela já defendia aí a abolição da escravidão, que essa realidade só vai acontecer no Brasil praticamente um século depois.
A ação popular e repressão. Em 12 de agosto de 1798, Salvador amanheceu com diversos cartazes afixados em locais públicos, pregando palavras de ordem inspiradas nos ideais da Revolução Francesa. Atacavam violentamente a administração portuguesa e conclamavam o povo a fazer a revolução e implantar a República Baiense. A reação do governo foi rápida e violenta, conseguindo dispersar o movimento logo de início. Algumas pessoas, líderes do movimento, como o alfaiate João de Deus e Manuel Faustino dos Santos, e os soldados Lucas Dante do Amorim e Luiz Gonzaga das Virgens, foram presas e condenadas ao enforcamento. No momento em que Portugal enfrentava essa crise econômica e as revoltas coloniais aqui na América, Portugal também vai viver uma outra pressão que é ficar sobre a mira de Napoleão. Napoleão assume o poder na França, né, e a grande inimiga da França era a Inglaterra. E aí, para prejudicar a Inglaterra, Napoleão determinou o chamado bloqueio continental, ou seja, impedia que qualquer nação aliada à França mantivesse alguma relação comercial com a Inglaterra. O objetivo era isolar economicamente a Inglaterra. Só que Portugal mantinha acordos com a Inglaterra e de início procurou se manter-se neutra, mas Napoleão, percebendo, logo envia as tropas francesas para invadir Lisboa. E diante da ameaça, Portugal pede o auxílio da Inglaterra, que faz a escolta dos navios portugueses para o Brasil. Em 1807, saem de Lisboa cerca de 10.000 pessoas em direção ao Brasil. Com eles foram trazidos o Tesouro Real, o arquivo do governo, peças valiosas da corte portuguesa. Então a família real chega no Brasil, em Salvador, em 1808, e uma das principais medidas foi a abertura dos portos às nações amigas, ou seja, a Inglaterra, que era a amiga de Portugal. E foi a Inglaterra que mais se beneficiou com essa abertura dos portos. Outras medidas econômicas foram tomadas pelo rei. Ele revogou o alvará de 1785, que proibia a instalação de manufatura na colônia e determinou a isenção de taxa de matérias-primas importadas para as indústrias, além de oferecer subsídio para a indústria de ferro, de seda, lã e algodão. Então isso significa que ele começou a investir um pouco no Brasil, já que a coroa estava aqui, né, já que o reino de Portugal, de uma certa forma, estava transferida para o Brasil. Os acordos firmados com os britânicos prejudicou economicamente a colônia, principalmente os comerciantes. A industrialização também não prosperou devido às vantagens da concorrência dos ingleses. Então, os produtos que os ingleses traziam para vender aqui acabavam sendo mais baratos, já que as taxas de alfândega que os britânicos pagavam para trazer os produtos para cá eram bastante baixos devido aos acordos que havia firmado com a coroa. Poucos dias depois que chega no Brasil, a coroa portuguesa se muda para o Rio de Janeiro, né? E é o Rio de Janeiro que vai passar pelas principais mudanças, já que a família real precisava se instalar lá, como, por exemplo, a criação da imprensa régia, a Real Biblioteca Nacional, Casa da Moeda, Jardim Botânico, Teatro Real, Academia das Belas Artes, Banco do Brasil, a Escola de Medicina na Bahia e o Rio de Janeiro, entre outras, né? Também foram inauguradas casas comerciais especializadas na venda de artigos de luxo vindos da Europa. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1816, D. João VI financiou a vinda da missão artística francesa, que muito influenciou a vida cultural colonial brasileira. Ainda nesse contexto acontece a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana de 1817
ela assume uma característica diferente das outras porque os revolucionários acabam assumindo o poder diante de alguns dias, né? Eles inauguram um governo provisório. Então isso acontece em 1817, eles lutavam contra os privilégios dos portugueses e as dificuldades econômicas. Diferentes camadas sociais participaram da revolta. O movimento saiu de Recife, né, e estendeu para outras províncias, como Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. O governo foi instaurado em Recife, o governo provisório, que proclamou a República e elaborou um documento que defendia a soberania do povo. Estabelecia a tolerância religiosa, a liberdade de imprensa e a convocação de uma constituinte. Rapidamente e com extrema violência, o governo central reprimiu a revolução. Os líderes foram presos e outros executados e até esquartejados. Nesse contexto, acontece, né, em 1819, 1820, acontece uma revolução em Portugal, e os portugueses que haviam ficado órfãos de rei em 1807 reclamam o retorno da coroa portuguesa. Caso contrário, eles iriam escolher um outro rei. E aí Dom João VI resolve voltar para Portugal, né, diante dessa ameaça, e resolve deixar o seu filho Dom Pedro I aqui no Brasil como príncipe regente. Com a ida de Dom João VI para Portugal, surge aqui no Brasil 3 grupos políticos. O Partido dos Brasileiros, que era o partido principalmente da elite, composto por comerciantes, fazendeiros e altos funcionários. Defendia que a monarquia deveria estar em Portugal, ter uma em Portugal e outra no Brasil. O Partido Português eles pretendiam a recolonização do Brasil, ou seja, que o Brasil continuasse sendo colônia e não um país. E havia os liberais radicais, que tinham a tendência democrática, defendendo a ruptura com Portugal e a adoção de um regime republicano. Rumo à independência, a gente tem o dia do fico, que foi o dia que Dom Pedro I resolveu ficar definitivamente no Brasil, e em maio de 1822, Dom Pedro ordenou que os decretos da corte só poderiam ser executados com a sua aprovação. Com isso, ele rompe com a coroa portuguesa. E aí a gente tem, em 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil. A gente sabe que a independência do Brasil não foi aceita em todas as regiões do Brasil. Houve batalhas, movimentos, como aconteceu no Piauí, e outras províncias como Maranhão, Grão-Pará, Piauí, Pernambuco e parte da Bahia não aceitaram a independência do Brasil. Para acabar com os movimentos, né, de não contrários à independência, Dom Pedro contratou mercenários britânicos para enfrentar as revoltas. Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, e Portugal só reconheceu em 1825, perante o pagamento de uma indenização no valor de 2 milhões de libras esterlinas. Como a gente sabe, negros e índios ficaram fora desse processo, né? E aí vocês têm aí uma atividade para vocês me mandarem. Copiem no caderno e enviem uma foto para que eu possa avaliar, já que isso vai servir como nota e também como frequência. Até o nosso próximo encontro.